Palavra do Senhor para todos os irmãos. Quero que você abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler 2 versículos. Este e depois um outro em 2 Samuel. E sucedeu que desde aquele dia a arca do Senhor ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Agora em 2 Samuel 6:11, eu vou ler, depois vocês conferem, né? Eu vou ler. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém. Eu quero falar hoje sobre a importância da presença de Deus, sobre como devemos nos comportar, como devemos buscar a presença de Deus e como podemos ser ricamente abençoados pela presença de Deus. Neste texto em que nós acabamos de ler, a ênfase é sobre a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do culto judaico. Tinha uma representação importantíssima no Velho Testamento que apontava exatamente para a presença de Deus. No texto que acabo de ler, a Arca da Aliança tinha sido roubada nos dias do sacerdote Eli. Os filhos de Eli, a Bíblia diz que naqueles dias estavam vivendo uma vida completamente pecaminosa e partiram para a guerra despreparados. Quando a gente não está bem com Deus, é melhor não partir para a guerra, viu? Só que na vida cristã não tem jeito de não partir, nós já estamos dentro de uma guerra. É guerreia ou guerreia, não tem jeito. Então é melhor tomar as providências, acertar os detalhes espirituais da vida no altar, porque a guerra ela já está ao nosso redor. Mas naqueles dias os filhos de Eli então fizeram guerra, ou partiram para a guerra para defender Israel dos filisteus, e em meio aos prejuízos que já estavam acontecendo da guerra, eles resolveram buscar a arca do Senhor lá no tabernáculo que estava em Siló e levar a arca para a frente da batalha, acreditando que Deus teria que compulsoriamente, obrigatoriamente, Deus teria que seguir aquele objeto chamado arca e abençoá-los. E que não era assim, claro que não era. Todos os símbolos de Deus eram representativos e só podiam funcionar mediante o compromisso daquele homem, daquela mulher com Deus. E o símbolo perderia todo o seu sentido se ele fosse tomado apenas como um amuleto, um talismã, um objeto que por si só faria milagres, que nunca Deus estabeleceu que objeto nenhum por si só fizesse milagres. Então os filhos de Eli levaram a arca para o campo de batalha. Resultado, perderam a guerra, perderam a arca e perderam a vida. Se insistirmos no pecado, perderemos a presença do Senhor e até a própria vida. A arca foi levada pelos filisteus. Preste atenção nessa história então toda da arca, você vai entender muita coisa sobre a presença de Deus. Os filisteus levaram a arca para a terra deles e a arca ficou lá 7 meses. E por que não ficou mais? Porque eles tomaram aquela arca da forma mais errada possível, mais grosseira possível. Eles eram idólatras, adoradores de ídolos, e eles queriam que a arca funcionasse para eles a qualquer custo, e o que aconteceu é que Deus começou a ferir os filisteus com doenças. E logo eles perceberam que o problema da doença, da mortandade, da praga que estava no meio deles, a culpa era a arca. Ou seja, a presença de Deus pode ser fulminante para aqueles que agem de forma pecaminosa, idólatra, impura,
e os filisteus era tudo isso, e então eles percebem que a arca é uma ameaça. E eles então enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara sobre ela. Os filisteus então que fizeram? Fizeram um carro novo, puxado por 2 vacas, e mandaram a arca embora. A Bíblia diz: agora pois fazei um carro novo, tomai 2 vacas que estejam criando, sobre as quais não tenha vindo o jugo, atai-as ao carro e levai os seus bezerros de após elas para casa. Tomai a arca do Senhor, ponde-a sobre o carro. Também metei num cofre ao seu lado as joias de ouro que haveis de oferecer ao Senhor como oferta pela culpa, e assim o enviareis para que se vá. Eles estavam certos que tinham ofendido o Deus de Israel e queriam então enviar algumas ofertas, e eles encaminham a arca dentro daquele carro novo puxado pelas 2 vacas. Aí a Bíblia diz que eles enxotam as vacas, eles vão embora, grita com as vacas, faz elas caminharem, e elas seguem pela estrada, pelo caminho. A Bíblia diz então: as vacas foram caminhando diretamente pelo caminho de Bet-Semes, uma outra cidadezinha, seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os chefes dos filisteus foram seguindo-as até os termos de Bet-Semes. A Bíblia diz que elas andavam e berravam. Por causa do pecado, até a criação geme. A Bíblia diz que toda a criação geme aguardando a redenção. Paulo falou sobre isso. A criação está gemendo, está berrando, está mugindo. Isso está na criação não só de bois, vacas, mas de todos os animais e da própria terra. O planeta Terra contorce de dor e sentindo, o peso da destruição, da depredação, da destruição que o homem causa. A Bíblia diz então, quando eles estão lá em Bet-Semes, na pequena cidade, a Bíblia diz que eles estão trabalhando na cega do trigo, no vale, e levantaram os olhos e viram a arca. Vendo-a, se alegraram. A Bíblia diz que ali em Bet-Semes havia alguns levitas, e eles então percebem, vê que é a arca. Os levitas foram treinados para cuidar de coisas espirituais. Eles pegam aquela arca, coloca sobre uma rocha, pega aquelas ofertas e outras que eles conseguem e oferecem holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Não obstante, os moradores de Bet-Semes também foram irreverentes, porque em um dado momento em que eles estão ali tentando trazer sacrifícios, ofertas, a Bíblia diz que alguns irreverentemente resolvem abrir a tampa da arca. A tampa da arca era de ouro puro maciço. Ela era um objeto, uma caixa de pequena, e que tinha facilidade de qualquer pessoa ter acesso a ela e abri-la. E eles abrem a caixa, o que tinha ali dentro? Na realidade, já havia sido dito que havia naquela arca. Eram as tábuas da lei que Deus escrevera com seu próprio dedo, os 10 mandamentos. Era uma vara que representava o sacerdócio de Arão. As tábuas da lei representavam a santidade de Deus e a culpa do homem. E um pote de ouro cheio de maná, que representava o cuidado de Deus pelo seu povo, a provisão divina. Mas eles não vão olhar por motivo nenhum justo. Eles olham por curiosidade irreverente, brincando com o que estavam fazendo. E a Bíblia diz então que feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Mais uma vez, aquele objeto que foi criado para ser um motivo de bênção, ser um motivo de inspiração, para que eles pudessem acreditar que Deus tinha escolhido, tinha determinado que aquele objeto que ficava no Santo dos Santos
guardava aqueles memoriais tão significativos, tinha um sentido espiritual, agora estava resultando em pragas, em maldições, por conta que os homens aproximavam daquele objeto de forma ilegítima. A presença de Deus é assim, irmãos. A presença de Deus não é para divertir ninguém, não é para brincar, não é para fazer graça. A presença de Deus é para tratar nossa alma, nosso espírito, nosso coração. A presença de Deus é para tirar de nós aquilo que pertence ao velho homem e implantar aquilo que provém do novo homem. A presença de Deus é para confortar o coração e nos dar visões de coisas eternas. A presença de Deus tem que ser cultivada. Nós temos que preparar um ambiente, um momento, a hora, para atrair a presença de Deus, aproximarmos de Deus, até que nós possamos perceber, sentir, ser tocado pela presença do Senhor. A presença de Deus é algo que exige um coração reverente, porque nós somos falíveis e Deus é um Deus absolutamente santo, eterno. Então, se nós estivermos num culto e a presença de Deus estiver manifesta, todos estão cantando e todos estão adorando, de repente alguém sair do templo de qualquer maneira, esbarrando nas cadeiras, ele pode morrer. Porque não é hora de andar, não é hora de sair, não é hora de beber água, não é hora de conversar, é hora de adorar. Ah, mas eu quero ver uma coisa lá fora, eu preciso de ver meu carro, como é que está. Esquece de tudo. Quando a presença de Deus é invocada num lugar, você não pode virar as costas para Deus. Você não pediu a Deus no início do culto que falasse com você, que tocasse a sua vida, que enchesse o seu coração, que te renovasse no espírito. Aí de repente, por qualquer coisa, você distrai. Você é pego brincando, sorrindo com outro irmão, distraidamente dentro do culto. Quantas pessoas na hora da oração, ele aproveita a hora da oração para sair, para movimentar. Não aproveite esses momentos para fazer coisa alguma, não. Aproveite esse momento para também estar junto com os seus irmãos, adorando e orando. Você tem que ter muito cuidado na casa do Senhor, porque se nós invocamos a presença de Deus neste lugar, é a mesma coisa se convidasse uma pessoa distinta para ir na sua casa, e então ela aceitasse o convite, chegasse na sua casa e você começasse a agir distraidamente. Aquela pessoa ficaria muito sem graça de saber que você que a convidou, que insistiu para que ela fosse à sua casa, e você então, ao recebê-la na sua casa, você não para, você não presta atenção nela, você não conversa, você não dá toda a atenção, todo o tempo seu para aquela pessoa. Os moradores de Bet-Semes, embora tentaram fazer um culto rápido ali, um culto relâmpago, acabaram incorrendo nos mesmos pecados de todos. Irreverentemente tentaram abrir a arca, olhar para dentro dela e começaram a morrer. Imediatamente eles quiseram se livrar da arca. Olha bem, todo mundo está orando, pedindo que quer a presença de Deus. De repente, algumas pessoas começam a correr da presença de Deus. Algumas pessoas começam a fugir da presença de Deus. Aquilo que seria motivo de gozo e alegria começa a ser motivo de pavor e medo. Então vieram os homens de Quiriate e Jearim e levaram a arca do Senhor. O pessoal de Bet-Semes mandou falar para os moradores de Bet-Jearim: venham buscar a arca, nós não queremos ela aqui. Interessante, Jesus fez um milagre tão grande na terra dos Gadarenos, livrando aquele homem daquela legião de demônios. Quando ele termina de curar o homem, libertar o homem está em perfeito juízo, vem os moradores de Gadara e diz: sai dos nossos termos, vai embora daqui. A presença de Jesus naquele lugar tinha trazido um milagre que era para espantar, para quebrar o coração de todo mundo. Mas lá estava um grupo de homens dizendo: vai embora daqui, não queremos o senhor aqui não, sai dos nossos termos. Mandar Jesus embora. Meu Deus, quanto está difícil
Quanto está difícil atrair a presença de Deus para nós. Como está difícil uma igreja cheia da presença de Deus. E agora ele vem e manda embora. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor. E a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Esse é o outro estágio do caminho da arca, da presença de Deus. Agora na casa de Abinadab. Quem era Abinadab? Tudo indica que Abinadab também era um levita, um sacerdote. Mas logo que ele recebe a arca, ele faz mais uma coisa. Ele consagra o seu filho Eleazar como sacerdote para cuidar da arca. Até aí parece estar tudo muito bem. Eleazar, separado, destinado a cuidar da arca, deve ter levado a arca para dentro da sua casa, para a sua sala, lugar limpo, bonito. Mas a Bíblia diz que essa família tinha mais 2 filhos, Uzá e Aior. Era uma pequena família levítica. Como levitas que eles eram, obrigatoriamente eles tinham que conhecer a palavra de Deus, as leis do Senhor. Mas lamentavelmente, lembra da história lá que começa com Eli, com seus 2 filhos também, desprezando a arca? Parece que a história vai começar a repetir aqui na casa de Abinadab. Porque os 2 filhos, não fala muito de Eleazar, parece que ele não fez uma coisa ruim. Ele não fez lá uma coisa grande, boa, mas também não fez uma ruim. Mas logo percebe-se que aqueles rapazes, aqueles meninos, deviam ser adolescentes ainda, os mais novos, começaram a se acostumar com aquela arca dentro de casa. E por que certamente eles começaram a acostumar? Porque Eleazar e o próprio pai Abinadab não reforçava todos os dias, não incutia nos filhos o respeito devido pela arca. E está tudo bem, a arca está aí, mas os meninos estão brinca para lá, brinca para cá, de vez em quando esbarra nessa arca, passa a mão, bate. E eles não eram muito austeros, muito firmes em dizer, não é assim que é, isso é um objeto sagrado, Deus ama quem cuida dessa arca. E a vida segue. Por quanto tempo a arca vai ficar na casa deste homem, na casa de Abinadab? A arca vai ficar na casa dele por cerca de 20 anos. A Bíblia diz: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Não sabemos porquê. Aqui quando termina dizendo, e Israel lamentava a falta da arca, lamentava a falta da presença de Deus. E por dizer que ela estava ali na casa de Abinadab por 20 anos, também parece que é uma displicência de Abinadab em não tomar uma providência, em comunicar às autoridades, a quem era devido o trabalho, a responsabilidade, os sacerdotes lá de Jerusalém. Diz, olha, a arca está na minha casa, mas a minha casa não é templo, minha casa não é o lugar para ela. O fato é que há uma acomodação e essas crianças, essa família, começa a ter a arca como um objeto comum, não mais sagrado. E o que deveria ter sido o motivo então de grande bênção, porque 20 anos a arca num lugar só, deveria ser o motivo de muita bênção, muita vitória. Mas nada é contado a respeito de uma grande obra, de uma grande realização espiritual na casa de Abinadab. Mas essa era, vamos dizer assim, a igreja de Abinadab, né? Igrejas que se contentam a não ter quase nada. Há igrejas que se contentam a não ver mais milagres. Há igrejas que se contentam a não receber mais
o poder do Espírito Santo. A igreja se contentam em ficar apenas na parte organizacional. Está tudo funcionando direitinho, então tá bom. Não faz uma análise permanente para ver se o Senhor está realmente agradando de tudo, se o Senhor está operando no meio do seu povo, se realmente está tendo transformações, milagres. Um dos sinais, se Deus está fazendo grande obra na igreja, um dos grandes sinais é conversões. E isso me preocupa, porque esse ano nós vamos concluir apenas um batismo durante o ano inteiro. Só agora, em dezembro, não tivemos batismo em nenhum mês deste ano. Isso é preocupante. Me preocupa muito. Então, muitas igrejas e muitos líderes têm deixado de dar o devido valor à presença viva de Deus na igreja. E o que é pior, às vezes têm deixado de ensinar o povo como se deve comportar diante da tão preciosa presença dele, do Senhor. Atualmente muitos têm perdido a alegria de estar na casa do Senhor para louvá-lo, para exultar, para ficar feliz e saltar de alegria apenas porque estou na presença do Senhor. E quando o sinal o povo está em decadência mesmo, graças a Deus que aqui eu não vejo isso, quero ser honesto que eu não vejo, mas vejo isso fora, inclusive em núcleos. Mas quando está em grave decadência, as pessoas se tornam insensíveis, frias ou mornas, e ainda culpam a igreja, ignorantemente culpando a elas mesmas, porque a igreja somos nós. Que se eu dissermos assim, essa igreja aqui é fria, eu estou dizendo que eu sou frio, que eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Mas tem gente que é tão inocente, é tão desprovido de entendimento espiritual, que ele não busca a presença de Deus, ele não se enche de Deus, ele não leva nada para a igreja, não traz nada para a igreja, para o culto, ele não faz absolutamente nada para cooperar, para manter a fogueira acesa, e ainda diz assim, mas é porque essa igreja é fria. Não, você se entregou os pontos e não quer mais buscar a Deus. Você não mais acredita que Deus pode realmente operar através da vida de uma pessoa, tocando muitas outras. Então você que diz que é desse jeito deveria encher-se do Espírito Santo, já que você quer ser muito espiritual, está culpando toda a igreja dizendo que ela está errada. Então vai buscar Deus para este povo, traga Deus com você quando você vier para a igreja, para que este povo seja abençoado. Abinadab estava desse jeito, ele já não tinha mais qualquer reverência pela arca, seus filhos estavam perdendo também, e ele estava acomodado, e ele disse, deixa ficar do jeito que é possível ir, deixa estar como está. As igrejas de Abinadab, então, são as igrejas que se contentaram em manter um padrãozinho de reuniões repetitivas e sem o verdadeiro desejo, fome de buscar a presença de Deus. Então nós temos que imbuir dessa fome, dessa sede. Vem para a igreja com fome, vem para o culto com fome, comece a orar com fome, comece a buscar a Deus com fome, e você vai ver que Deus está bem próximo de cada um daqueles que o buscam. Mas as igrejas de Abinadab morrem também. A Bíblia diz que quando Davi ficou sabendo, que a arca estava lá, ele predispôs buscar a arca. A Bíblia diz que ele assumiu o trono de Israel, conquistou Jerusalém, e logo a seguir ele disse, cadê a arca do Senhor? Consultou o seu profeta, o sacerdote da época, Joabe não, outro, esqueço o nome do profeta que servia Davi, alguém vai lembrar aí logo. E ele disse, vamos buscar, onde está a arca? A arca está na casa de Abinadab, Kiriat Jearim. Então vamos buscar, nós vamos trazer a arca para Jerusalém.
Jerusalém já tinha sido conquistada, já era a cidade de Davi, era ali que ia ser construído o templo. Davi diz: vamos buscar a arca. E Davi então faz um aparato tremendo para buscar a arca. Ele reúne a elite de Israel, um exército de 30 mil soldados, os melhores músicos e os melhores cantores, os empresários, os mais poderosos de Israel, aquela comitiva para trazer a arca de volta. Chega ali, quem é que dispõe a ajudar Davi a organizar o transporte da arca? Uzá e Aiô. Nem fala mais de Eleazar. Não sei se ele tinha morrido, não sei o que aconteceu, a Bíblia não fala. Mas aparecem os dois filhos de Abinadab e se querendo mostrar serviço para o rei, mas sem nenhum, totalmente desprovido de espiritualidade. Irmão, Uzá e Aiô é o tipo das pessoas que querem entrar no ministério, mas não lê Bíblia, quer entrar no ministério, mas não ora, quer entrar no ministério, mas não frequenta a igreja, quer entrar no ministério, mas não está junto, quer entrar no ministério, mas não ganha alma. Eu não sei o que ele quer fazer no ministério, porque na realidade, quem quer entrar no ministério já está produzindo frutos ministeriais. Não tem oração nenhuma que eu faço por uma pessoa aqui em cima desse púlpito que transforma ele de um crente comum, diferente, em um obreiro cheio de visão espiritual. Não tem. Quando Deus fala para a gente destacar uma pessoa na obra aqui com um cargo, é porque já faz tempo que ele está produzindo frutos. Então Davi aceita a sugestão, a opinião de Uzá, de Aiô: vamos fazer um carro novo, vamos arrumar umas vacas. E Davi está achando tudo muito bom também. Davi cometeu o mesmo erro dos filisteus. Nós lemos agora mesmo aqui que que os filisteus fizeram exatamente isso. Olha o que a Bíblia diz: levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalar de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome dos seus exércitos, que se assenta entre os querubins, e puseram a arca de Deus em um carro novo. E levaram a arca, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Tudo errado. Davi foi um grande homem de Deus, mas qual homem de Deus não errou? Samuel foi um grande homem de Deus, errou. Davi errou muito. E aqui está Davi errando de novo. Eu não sei o que Uzá e Aiô falou, mas eles alugaram Davi. Foi isso que eles fizeram, eles alugaram Davi. Eles deram uma de que eram dois personagens muito importantes. E olha, é bem possível que eles solaparam Eleazar, por isso que Eleazar nem aparece na história, e disseram: não, nós é que cuidamos de tudo aqui, nós é que estamos zelando dessa arca. Mentira, eles viviam esbarrando a arca, eles viviam chutando a arca, eles viviam de qualquer maneira. Para eles usar a arca não significava coisa alguma. E eles ensinaram o Davi o que tinha que fazer sem saber, porque eles não sabiam também. Como é que vai ensinar se não sabe, gente? Né? Como é que eu quero ser um pregador se eu não leio Bíblia? Como é que eu quero ensinar a palavra de Deus se eu não conheço as lições e o entendimento espiritual da vontade de Deus? Davi errou. Davi aceitou eles fazerem todo o preparativo logístico do transporte da arca. E olha que ao transportar a arca já existia regras estabelecidas por Deus. Não adianta vir com inovação aonde Deus diz que tem que ser dessa maneira. Não adianta querer mudar. Vamos mudar isso aqui, vamos mudar o esquema, vamos mudar o estilo. Vai mexendo demais para você ver onde vai parar. Vai mudando. Não pode mudar certas coisas. Aí é o seguinte: a igreja de Abinadab parece que é espiritual, porque tem uma arca lá dentro da casa dele, da igreja de Abinadab, tem uma arca. Só que aquela arca não era respeitada e nem reverenciada, e por conta disso, a igreja de Abinadab vai começar a morrer na eira de Nacon. Porque quando o carro novo e as vacas estão puxando a arca, e Davi começa a fazer festa, dizendo: estamos levando a arca para
para Jerusalém, chega na eira de Nacon e tem uma pedra lá, e esse carro sobe a roda dele na pedra e a arca, e o carro fica de lado, a arca começa a se escorregar, e mais uma vez Uzá diz: eu vou mostrar meu serviço agora. Quer ver? Eu segurar essa arca com os meus braços e mostrar para ele que eu tomo conta de tudo mesmo. E quando ele foi pôr a mão na arca, Deus já não aguentava mais. Deus já estava por aqui com eles. Ele já tinha feito tanta coisa ruim e errada, que Deus disse: não, essa agora não passa não, agora eu mato mesmo. E a Bíblia diz que Deus matou Uzá. A igreja de Abinadab vai morrer na eira de Nacon. Que igreja é essa? Olha, a palavra Nacon quer dizer lugar onde não se pode tropeçar. Porém, eles tropeçaram exatamente no lugar onde não podia tropeçar, em Nacon. E isso tem sido exatamente o que a igreja de Abinadab acaba fazendo, tropeçando aonde não se pode tropeçar. Aonde não se pode tropeçar? Na palavra de Deus. Aqui nós temos que ser obreiros fiéis. A Bíblia diz que procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu fico com medo de vez em quando um obreiro, nosso obreiro aqui, graças a Deus, está indo muito bem. Claro que tem que aprender mais, claro que tem que ser mais prudente, mas quando eu vejo um obreiro atirado assim, falando palavra após palavra, sem raciocinar até o que está pensando, falando, de repente menciona uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, com o que Deus ensina na sua palavra. Então, às vezes é melhor ir mais devagar, pensando no que vai falar. Eu fico com medo. Eu não gosto de sair atirando a esmo, não. É melhor a gente apontar primeiro a arma, né, para o rumo certo. E ensinando a palavra de Deus com propriedade, com segurança. Então esta igreja tropeça onde não pode tropeçar. Tem muita gente tropeçando com a Bíblia na mão, citando coisa que diz que está na Bíblia e não está, falando que Deus falou quando Deus não falou, falando que é assim quando não é assim. As igrejas de Abinadab estão cheias de morte espiritual, só barulho, às vezes gritaria, nada de arrependimento, coração quebrantado, nada de vida no altar. Mas vamos seguir agora, voltando só para Davi. Davi então está tentando levar a arca. Na eira de Nacon, Uzá morre. Quando Uzá morre ali, cai um temor tão grande sobre Davi, parece que Davi acorda. De que eu estou fazendo até agora? Eu devo ter feito coisas tudo errado, e tinha mesmo, né? Então Davi para e diz: larga essa arca. Ninguém encosta a mão, ninguém mexe mais. A Bíblia diz assim: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Davi acabou com a festa na hora certa, ainda há tempo, porque já tinha morrido em outras épocas muita gente por causa dessa arca. Aqui morreu só Uzá. Mas Davi a fez levar. Davi descobre que ali por pertinho, ali um pouquinho mais à frente, tinha uma casinha simples, meio ranchinho, mas de um sacerdote que era conhecido pela sua pureza, pela sua honestidade, pela sua dedicação, piedade. Chamava-se Obed-edom. Parece que Davi já conhecia ele. Ele diz: pegue essa arca e leve para a casa de Obed-edom, ele vai saber o que fazer. Ele é sacerdote. A Bíblia diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Em comparação com o que ficou na casa de Abinadab, 20 anos, né? Ficou 3 meses, mas foi 3 meses suficiente para encher aquela casa da glória e do poder de Deus. Por que que lá na casa de Abinadab não teve nada disso? Porque o coração daquela família não era o mesmo o coração que estava na casa de Obed-edom. A diferença está aí, de que maneira nós aproximamos de Deus, como nós abraçamos a palavra do Senhor, de que maneira nós abraçamos o nosso Salvador, como é que nós nos portamos no coração, na alma, diante desse Deus tão grande e poderoso.
nós o honramos. Quando Davi foi embora, lá virou as costas, morrendo de medo de Deus e da arca, e deixa na casa de Obed-edom. Quando Davi ficou sabendo que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom, 3 meses depois, só bênção. Davi, só bênção na casa de Obed-edom, Davi. Mas Deus estava matando o povo. Não, na casa de Obed-edom é só vida, só felicidade, só glória a Deus e aleluia. Davi foi descobrir por que tinha esse mistério. Aí eu marquei o versículo aqui, onde é contado para Davi por que desse mistério. 2 Samuel 6, verso 12. Então avisaram a Davi dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Por que Deus abençoou Obed-edom? Porque Obed-edom amou a arca do Senhor. Aquilo representava a presença de Deus. Então Obed-edom cuidou daquilo como quem cuida do nome do nosso Deus, como quem zela do nome de Deus. Irmãos, os símbolos tiveram seus significados no passado, não são tão importantes hoje, mas captem, peguem a lição, a profundidade disso, né? Nós sabemos que isso aqui, como um objeto, é apenas um livro, e como um livro existe milhões no mundo jogado fora, rasgado. Mas quando eu pego e diz assim: isso aqui é a palavra do Senhor, a palavra do Senhor é importante, eu abraço ela. Isso pode não significar nada no sentido puramente humano, mas eu não faço no sentido humano, eu faço no sentido espiritual. Eu digo: Senhor, eu amo a tua palavra, eu amo a tua lei. E isso começa a ter sentido, porque quando eu abro esse livro, eu não abro ele como qualquer livro. Quando eu leio ele, eu não leio como qualquer livro. Quando eu recebo a mensagem deste livro, eu recebo como a palavra de Deus para o meu coração. O estar no templo pode não significar muito, é 4 paredes só, que é uma casa. Podia ser uma outra coisa, um depósito aqui de arroz, de materiais de construção, podia ser qualquer coisa, mas não é. Nós separamos para Deus. Então quando eu entro aqui, eu louvo a Deus. Eu sei que é um símbolo, mas é um símbolo que me faz lembrar do Senhor logo que eu entro. Então eu quero o quê? Preservar este lugar, eu quero cuidar dele. Eu quero que ele seja um lugar onde a atmosfera seja sempre suave, onde todos sintam bem, onde todos sejam iguais perante o Senhor. Ninguém é mais importante, ninguém é mais elogiado, ninguém é preterido. Aqui é igual, todos somos filhos de Deus, somos uma família. Na casa do Senhor nós nos nivelamos no amor e na fé. Glória a Deus. Como trarei a minha arca do Senhor? Davi fez essa pergunta. Como eu vou trazer a presença de Deus para a minha vida? Como eu vou trazer a presença de Deus para a minha igreja, para a minha cidade? Então alguém disse: Deus está abençoando Obed-edom por amor da sua presença, porque Obed-edom amou a presença de Deus. Davi precisava aprender a tratar aquele simples objeto como deveria, porque ele representava realmente a presença de Deus. Então, para finalizar aqui, eu quero dizer para os irmãos que a gente poderia fazer agora um novo estudo, só analisando textos da Bíblia que falam da presença de Deus. Mas resumindo, eu não vou fazer esse estudo hoje. Como nós devemos tratar a presença de Deus, independente agora de objetos ou símbolos. Eu falo literalmente. Queremos a tua presença, Senhor. A primeira coisa com respeito à presença do Senhor, temos que desejá-la ardentemente. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Senhor, eu quero a tua presença. Irmão, isso demanda algum momento de jejum em casa, demanda um tempo de oração secreta no quarto, porque
isso vai consumar aqui nos cultos, que você traz lá da sua casa esse temor vivo, esse coração cheio de sede por Deus. Quando você entra aqui, você já irradia algo de Deus para nós e nós para você. E quando começam a cantar, e quando começam a louvar, e quando começamos a cultuar a Deus, então aí o que nós buscamos no oculto, no escondido, no esconderijo do Altíssimo, se manifesta na congregação, no meio do povo de Deus, e é festa e é júbilo na casa do Senhor. Primeiro, então, desejar ardentemente a presença de Deus. Segundo, reverenciar a presença santa de Deus. Hoje nós cantamos aquele hino que diz que os serafins escondem o rosto. É verdade, está na Bíblia, não apenas no hino, né? Os serafins têm 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 cobre o rosto e 2 voam. Por que cobrir o rosto? É porque na presença de Deus, irmãos, todos se tornam pequenos. Deus é sumamente exaltado, a glória dele. Aliás, nós temos que esconder o rosto, porque se Deus resolver mostrar um vislumbre só da sua glória, se nós estiver com o olho muito aberto, nós vamos cair no chão, estatelado. Então a gente fecha os olhos assim: Senhor, quero a tua presença, mas não posso suportá-la, ela é muito maior do que eu posso suportar. Esconde o rosto, os serafins escondem o rosto, os seres que estão diante do trono de Deus escondem o rosto. Primeiro, desejar, buscar ter fome. Segundo, reverenciar. Terceiro, nós temos que aprender a conservar a presença de Deus conosco, numa vida de obediência, de fé, de amor. Quando o pastor John White pregou em três lugares. Ele pregou na China, na Índia e me parece que na África também. Mas ele ficou mais tempo na Índia. Pastor John White. Ele ficou conhecido como o homem que orava. Quando ele ia pregar numa convenção, numa conferência, ele passava 2, 3 dias de joelho, levantava só para comer uma comidinha, um mingauzinho e voltava. Ele disse: você vai, mas de novo, eu vou orar. Mas eu estava orando, disse, mas eu preciso de orar mais. Então ele estava convidado para pregar numa conferência lá da Índia, de pastores, 1900 e pouco, 1905, 1910, por aí. E aí ele foi para uma sala orar. Ele ia pregar 2 horas da tarde, foi de manhã, 8 horas. E ele ficou orando e não saía da sala. Passou a manhã inteira, passou o almoço, nada de John White. 2 horas da tarde, todo mundo reunido, mais de 1000 pessoas. Cadê o pregador? Alguém disse: olha, ele entrou para a sala 8 horas da manhã. Ele está lá naquela mesma sala, eu não vi ele sair, ele está orando. Não, mas tem que alguém lá chamá-lo, é hora dele pregar. Aí um irmão disse, ninguém queria ir, mas alguém disse: tem que ir alguém. O irmão disse: vou tentar. O irmão chegou lá, quando chegou perto da porta, não teve coragem de bater na porta. Só escutava o sussurro e ele chorando: Senhor, Senhor, Senhor. E meu Deus, como é que eu faço para chamar esse irmão, esse pastor? Eu não tenho coragem de abrir essa porta de jeito nenhum. Aí o irmão não sabe o que fazer, rodeou. Foi lá por trás da sala, aonde ele imaginava mais ou menos que estava a cama e o lugar que ele estava orando. E o irmão ajoelhou perto da parede também. E o irmão começou a orar lá de fora: Senhor, fala para o teu servo aí que está na hora, porque eu não tenho coragem de chamar ele não. Fala, Senhor, Jesus, incomoda ele para ele ver que está tarde. Aí ele ficou orando um pouco e parou e ficou escutando. João disse: Senhor, está certo, Senhor, obrigado, Senhor, me permita então sair daqui deste lugar. E o irmão disse: graças a Deus, Deus falou para ele. Aí ele abriu a porta, o irmão estava lá sorridente: pastor, estão todo mundo te esperando para pregar. Ele disse: já está na hora? Está, pastor, está na hora. Quando ele entrou naquele salão imenso com um tanto de pastores, caiu um poder tão grande no meio daquele povo, entre aquela igreja. Só de olhar para ele, o rosto daquele pastor brilhava, havia a glória de Deus manifesta. E as pessoas, ele não pregou, ele começou a falar algumas palavras e o poder de Deus tomou conta e aquilo se estendeu até as altas horas da noite. Ninguém mais queria parar de orar. Por quê? Porque a vida de John White era a vida de um homem que estava na presença de Deus.
Nós não temos que ficar cobrando muito do povo, não. Nós temos que trazer, nós temos que proporcionar, nós temos que ser o canal para Deus abençoar todas as pessoas. Você não sinta-se cobrado. Não, às vezes eu falo um pouco assim, parece que estou cobrando, mas a responsabilidade maior é nossa mesmo. É minha, é nós dos obreiros, é dos crentes mais antigos da igreja. Nós é que temos que encher-se do Espírito Santo e fortalecer os mais novos, que estão chegando, os recém-convertidos, os adolescentes que são novos na igreja, que estão aprendendo com Deus agora. Tem que aprender conosco, tem que olhar para nós e saber como que adora a Deus, como serve a Deus. Concluindo, você quer ser da igreja de Abinadab ou de Obed-edom? Eu não quero saber de Abinadab de jeito nenhum. Eu quero Obed-edom. A igreja de Obed-edom soube acolher a presença de Deus, soube reconhecê-la, soube tratar a presença de Deus com temor e tremor. A igreja de Obed-edom é a igreja que faz diferença, que faz repercutir no mundo espiritual a glória de Deus. Quando Davi foi embora, virou as costas, Davi provavelmente nunca mais ia voltar para tentar trazer a arca. Mas o poder na casa de Obed-edom foi tão grande que a notícia correu: Davi, a arca é de bênção, não tenha medo. E Davi tomou coragem de dizer: verdade, vamos descobrir como é que faz para buscar essa arca direito. Eu estava fazendo tudo errado. E Davi vai ler na lei, vai pedir aos sacerdotes para ensinar, para orientar. E Davi entende e leva o sacerdote. Aí já não tinha aquela comitiva de tantos soldados. Para que soldado? Eu precisava era de homens de Deus. E a Bíblia diz que a arca do Senhor foi tirada da casa de Obed-edom nos ombros do sacerdote. E os sacerdotes davam 6 passos, paravam, cultuavam a Deus. Davi oferecia sacrifícios. Eles caminhavam mais 6 passos para parar e fazer mais um culto a Deus. A viagem para Jerusalém foi de 6 em 6 passos, com milhares de cultos. E aí fica a última lição: por que a arca tinha que ser conduzida nos ombros dos sacerdotes? Porque a presença de Deus, ela sempre é conduzida através de vidas preparadas, ungidas, santas. Os sacerdotes carregavam a presença de Deus e abençoavam Israel inteiro. Assim Deus está chamando todos nós para sermos aqueles que carregam a arca, aqueles que levam a presença de Deus para onde for. Davi buscou, Davi entendeu, e Davi cumpriu, fez cumprir o que estava no seu coração. E Davi de fato passou a ser um dos homens que mais amava e que mais amou a presença de Deus na terra. Davi provou isto quando ele levou a arca para Jerusalém. Ele criou um culto, um turno de 24 horas de gente para adorar o Senhor. A arca não ficava sozinha 1 hora sequer. Todos os momentos do dia tinha gente adorando e louvando, e adorando e louvando. E você pode ver pelos salmos quanto Davi honrava o Senhor e quanto ele amava o Senhor. Vamos ficar de pé nesse instante. Somente pessoas consagradas a Deus podem conduzir a presença de Deus. Somente pessoas que se entregam ao Senhor para o seu serviço serão os canais do Senhor para tocar nossas vidas, abençoar nossas vidas, as vidas das pessoas deste mundo. Então se disponha, esteja nas mãos do Senhor. Vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, nosso amado e bendito Deus, a quem amamos, a quem servimos, a quem glorificamos. O Senhor é nosso alimento principal, a nossa alma, Senhor, deseja o Senhor. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Sim, ó Pai, queremos estar todos os dias, Senhor, na Tua presença. Queremos que a Tua presença encha esta casa, os cultos, os momentos de adoração, as pregações, a hora da intercessão. Pai, que o Senhor possa estar conosco dentro do culto, na celebração da refeição, juntos, na alegria, no companheirismo, no amor e na fé. Que o Senhor possa estar aqui na casa do Senhor, que o Senhor possa estar nos nossos lares, que o Senhor possa estar com nossos filhos, que o Senhor possa abençoar toda a nossa família, que todos aprendam juntos
a servir, a amar o Senhor, que ninguém acostume de maneira nenhuma com esse momento sagrado do culto, que ele seja sempre novo, sempre renovado, nós possamos entrar em cada culto, em cada reunião que acontece na tua casa, entrar com o coração cheio de expectativa, cheio de temor, de reverência, acreditando que o Senhor está presente, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aonde o Senhor está presente, há abundância de alegria, de vitória, de poder, de cura e de milagres. Pai, nós te adoramos nesta oportunidade em nome de Jesus, rendendo a Ti a glória, o louvor, devido ao Teu nome. A Ti pertence, Senhor, a majestade, a soberania, o poder. Aleluia, meu Deus, meu Pai, o Senhor é nossa força e fortaleza. Abençoe e guarde, Senhor, que todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. A Tua igreja seja quebrantada no Espírito, tenha lágrimas de contrição e de adoração. O Teu povo saiba, Senhor, levantar as mãos e Te adorar, saibam aplaudir o Teu nome, saibam regozijar na Tua presença. Oramos a Ti, Pai, que o nosso coração seja renovado nesses últimos momentos deste ano. Nós queremos entrar o ano novo, Senhor, cheio da plenitude do Espírito Santo, porque cada dia estamos mais perto da Tua vinda, da conclusão de toda a sua obra. Pai Celestial, este é o alimento que nos sustém, que nos mantém. Obrigado, Jesus, fica conosco, despede Teu povo na paz e na bênção. Nós oramos te agradecendo e todos podem dizer amém, e amém, e amém.